É importante estudar economia para aprender a não ser enganado pelos economistas. Ou reforma a Previdência, a economia vai para o buraco. Isso é verdadeiro a médio e longo prazo, não para agora, para o ano que vem e para o outro. Política é a arte de ampliar os limites conhecidos do possível. Como é que o senhor vê a continuidade do governo? Estou procurando uma resposta. O inesperado tem assento na Assembleia dos Acontecimentos e muita influência na decisão final. Senador, a cada etapa da reforma trabalhista no Congresso, o mercado sinalizava de forma positiva. Por que essa medida está sendo vista como recuperação econômica? Olha, não é recuperação econômica do ponto de vista do curto prazo. Não é isso que vai agora reanimar a economia no mês que vem. Mas trata-se de dar mais flexibilidade para o sistema e, inclusive, por incrível que pareça diante de acusações que não são verdadeiras, a reforma visa dar melhores condições de trabalho e mais emprego para aqueles que estão fora do setor formal, que não tem carteira registrada. E é muita gente no Brasil, é mais gente fora do sistema oficial do mercado de trabalho do que dentro. Então a reforma visa agilizar esse processo todo. Essa é a intenção essencial. E nessa perspectiva, ela é bem vista a médio e longo prazo. Eu não me preocupo com o mercado, eu me preocupo com as pessoas. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados no Brasil. É o maior número da história. A economia está indo para trás. Para se recuperar, ela não depende disso, ela depende de juros, ela depende de não ter mais impostos, de outras coisas. Agora, isso faz parte de um conjunto. Eu li algumas análises de que a reforma brasileira foi inspirada na espanhola. Na situação da Espanha, houve uma geração de empregos, mas os salários baixaram e a desigualdade cresceu. O senhor acha que isso vai acontecer no Brasil? Eu não tenho certeza dos números para a Espanha, né? Você sabe que tinha uma economista inglesa muito boa, a melhor do século passado no mundo, Joan Robinson, que uma vez ela comentou o seguinte: quando os meus alunos me perguntam por que estudar economia, eu respondo, é importante estudar economia não para ter receitas prontas sobre a realidade, sobre o que fazer, isso você não vai ter, mas é importante estudar economia para aprender a não ser enganado pelos economistas. Então, nesse sentido, a gente precisa desconfiar, porque é muito em cima para dizer que a distribuição da renda na Espanha piorou, etc. Aliás, a Espanha está crescendo de novo, né? Eu, há alguns meses, estive lá e é uma política que está dando certo, por incrível que pareça. E agora na França também vão fazer. Esse é um problema de competição, entende? E você tem que ter custos que lhe permitam competir no mercado internacional. E, por outro lado, no caso brasileiro, é o combate à pobreza. Insisto, porque os pobres, muito poucos estão no setor formal da economia, tem carteira assinada. A boa maioria está fora disso, inclusive. E a gente tem que pensar nesse pessoal. O senhor tem algum questionamento jurídico em torno da reforma trabalhista? Não. Eu acho que se tiver que fazer questionamento jurídico, alguém que faça. E ver o que a justiça decide. Nós estamos numa democracia e eu quero que ela funcione em todos os seus lados, digamos, inclusive a questão jurídica. Todo mundo tem direito a discordar e, se for o caso, ir para a justiça. Aí vamos ver o que a justiça decide. E a medida provisória, o acordo que foi feito no Senado, compromete de alguma forma o texto da reforma, como disse o presidente da Câmara? A meu ver, melhora. Eu fui um dos principais defensores disso, que o governo se comprometesse se nós deixássemos o projeto igual ao que veio da Câmara, ele editaria uma MP, uma medida provisória, alterando várias coisas que os senadores queriam alterar. E a Câmara vai precisar cumprir também? Não, porque no caso da Câmara, apenas examinar uma medida provisória, junto com o Senado. Não se trata de manter ou não manter mais um texto, etc. No caso da reforma da Previdência, também tem sido considerado uma medida essencial para a economia. Por quê? É que eu não acho. Não? Não. Ela é importante a médio e longo prazo. Não é a curto prazo. É diferente. Exagera-se nisso.
E o pior, aí na medida em que não volta a reforma da Previdência, que não anda, o pessoal fala, a economia piorará por causa disso. É falso. Isso não é verdade, porque estamos falando do curto prazo, reforma da Previdência para o médio e para o longo prazo. Por quê? Porque se criou no Brasil um sistema inviável. Inviável em que sentido? O gasto com aposentadorias cresce alucinadamente. Não só no nível do INSS, mas principalmente, inclusive, na área governamental, que são aposentadorias tempo integral, salário integral. Cresce de uma maneira que não há condição de financiar. Então, eu sempre defendi, precisa sim alterar coisas na Previdência, não é para combater o déficit público. Combate, mas não é por causa disso. É para que o trabalhador de hoje, o assalariado de hoje, possa ter aposentadoria amanhã. Você entende? Porque você pode ter o direito e não ter dinheiro depois para pagar. Então, nós temos que ter um sistema mais razoável. Tá certo? Não dá para aposentar gente, salário integral, com 40 anos de idade. Você concorda? Essa proposta que está no Congresso hoje atende ao que o senhor Mais ou está menos, dizendo? porque o governo recuou em algumas coisas e acabou atrapalhando isso. Eu sempre defendi outra coisa, que não se mandasse um projeto de reforma da Previdência, mas que se escolhesse um ou dois pontos, um ou dois tópicos e fossem votados esses 2 pontos. E deixa para adiante outras coisas, etc. Uma reforma fatiada seria? Fatiada e aos poucos, e também pesando, vendo o que acontece, etc. Querer fazer tudo levou no limite a frustração e de repente não se faz nada, entende? Eu era a favor de fazer controle de gastos, né, negócio fiscal, para não desperdiçar dinheiro. Segundo, fazer mudanças na legislação que se refere ao trabalho. E terceiro, não a reforma da Previdência, mas 1 ou 2 mudanças no sistema. Inclusive porque muita gente hoje, eu vejo na rua, né? Qualquer lugar do Brasil que eu esteja, vem as pessoas comuns me falar, e muitos reclamam, vão querer eliminar minha aposentadoria, eu já estou aposentado. É falso, mas se presta a isso. Houve uma forma meio ingênua de tratar o assunto e um pouco deformada no sentido de dizer ou reforma a Previdência ou a economia vai para o buraco. Isso é verdadeiro a médio e longo prazo, não para agora, para o ano que vem e para o outro, entende? Quais são essas mudanças, essa 1 ou 2 mudanças que o senhor mencionou? Olha, a gente pode discutir. Eu acho que a questão da idade mínima é uma, né? Pelo menos a idade mínima. Você tem que ter um mínimo de idade razoável, né? Você não pode ter 40 anos, às vezes, né, para se aposentar com salário integral. Não dá, né? Eu digo, não é que não seja justo para a pessoa, entende? Para quem faz isso. Eu digo do ponto de vista da equidade, né? Se você tem isso, tem outros que não vão ter nada, porque você teve a mais. Não é nenhuma remuneração estrondosa, mas quando você soma estados, municípios, União, você vai ver que a conta é muito salgada e que está aumentando aceleradamente. Essa proposta enviada pelo governo que está na Câmara, há hoje, com a crise política, a possibilidade dela ser aprovada, na opinião do senhor? Ela fica mais difícil, porque, bom, primeiro, vamos deixar claro, o governo não estava conseguindo impulsionar seu projeto original. Já estava fazendo muitas concessões, algumas, a meu ver, indevidas, como, por exemplo, deixar estados e municípios fazerem por conta própria ou, se não fizerem num prazo tal, adota federal. Isso está errado. Você não pode ter, por exemplo, 2 idades, 3, 10 idades mínimas no Brasil. Ou um professor se aposentando de um jeito no Estado de um jeito no Estado, do outro. Você diferente. Não tem sentido isso. Então, o governo foi fazendo concessões. A meu ver, a coisa tem que ser retomada no plano das ideias e do debate, partir do zero. Partir do zero não significa passar meses nisso, isso se faz em uma semana. E aí redefinir uma estratégia a esse respeito. A votação da reforma trabalhista, de certa forma, mostrou isso, que vai ser muito mais difícil aprovar uma reforma com quórum qualificado, como a da Previdência? Não, não é só isso. É que, no caso da Previdência, trata-se de emenda constitucional. Você precisa 3/5 dos votos na Câmara e 3/5 no Senado. E, mais ainda, 3/5 mantido o projeto. Porque se a Câmara aprova uma coisa, o Senado aprova outra, volta para a Câmara, que aprova uma terceira, mas não liquida, entende? Depois volta para o Senado, fica um ping-pong. Então, você tem que fazer um trabalho direito. Agora, eu insisto em desassociar trabalhista da Previdência. São coisas de natureza diferente. Mas testam as forças do governo no Congresso. Sim, mas a gente não está no Brasil
no Congresso, etc., para ficar testando força de governo. Nós temos que mudar as coisas no país para melhor, entende? Nós temos que passar por testes de eficiência e de trabalho. Na reforma da Previdência, o governo estaria discutindo uma proposta mais magra, com menos pontos? Não tenho notícia, mas, a meu ver, a negociação que fez até agora não foi boa. A reforma da Previdência que foi feita no Chile tem sido comparada à brasileira. O senhor morou no Chile, pode falar disso melhor do que a gente? Eu morei lá, mas não tem nada a ver com... Conhece um pouco da realidade nos últimos anos. A reforma do Chile teve problemas também, porque lá teve uma privatização completa. Privatizar. Ou seja, você tem que ficar cada mês guardando dinheiro, que tem também no pagamento do salário, tem isso. Você pega esse dinheiro e aplica numa instituição financeira, etc. Não deu certo. Mas muita gente está fazendo essa conta no Brasil. É porque não conhece o Chile, o que aconteceu no Chile. O pessoal fala de orelhada, não estudou. O senhor acha que é melhor manter um sistema público, então? Sim. Incentivando o desenvolvimento de previdência privada complementar, sem dúvida nenhuma. Mas tem que manter o público. E no caso da terceira reforma, que é muito falada também, a política, o senhor tem um projeto de voto distrital, misto. Por que o distrital misto é melhor do que o distrital puro ou do que o atual sistema? O atual sistema é uma loucura, sistema proporcional. O que é isso? Vai o pessoal disputar a eleição, cada partido tem sua lista de candidatos. E o número de deputados que serão eleitos por partido depende do voto total da lista, entendeu? Ou seja, eu sou candidato a deputado, então eu me candidato, quer dizer, não sou, né? Eu sou senador, mas eu já fui deputado. Senta numa lista e tem seus votos. E soma os teus com de todo mundo. E aí define quantos entram. Você vai ter aí, em primeiro lugar, a ideia de maximizar a lista. Tá certo? Quanto mais candidatos você tem, mesmo tendo pouco voto, ajuda a somar no total, o que se implica gastar, né? Segundo, cada candidato tem como seu principal adversário o colega de partido, porque ele quer, tá certo, serão eleitos aqueles que tiverem mais votos dentro da legenda. Terceiro, custa uma fortuna. Você imagina, por exemplo, São Paulo. Vou dar o exemplo extremo. Tem 33 milhões de eleitores, 33 milhões. No voto em lista, cada candidato, em tese, disputa votos de 33 milhões. É uma fortuna. Mais ainda, se ele se elege, ele não tem fidelidade maior aos eleitores. Eu vou dar até um exemplo meu. Em 1986, para Constituinte, eu fui candidato, tive 160 mil votos, fui eleito folgadamente na chapa do então partido que eu estava. Em 1990, eu tive 340 mil, depois da Constituinte. Tive votos em mais ou menos todos os municípios do Estado. Na época deviam ser uns 600. Você acha que um deputado que é eleito, tendo voto em 600 municípios, tem condição de prestar conta em cada um? Não. Não. E, modéstia à parte, sempre fui avaliado como um bom administrador, um bom político. Mas é impossível você cuidar de 600 municípios, entende? Ser intermediário nas demandas para o governo federal, para o Estado, acompanhar, prestar contas, etc. Esse é o sistema proporcional. É muito ruim, né? No meu caso ainda, devo dizer, que era um voto de opinião. Mas os votos de opinião foram acabando, né? Ah, vota no cara porque eu gosto da ideia dele, ele fez isso, fez aquilo, coisas gerais, entende? Isso foi diminuindo cada vez mais. Então, o peso do dinheiro aumenta, sabe? E o peso também das coligações. Se você, no caso de São Paulo, um partido pequeno tem 250 mil votos só na chapa de deputados, ele não elege nenhum, porque o mínimo lá é 300 mil para que consiga uma legenda para eleger um deputado. Não é que ele precisa ter 300 mil, entende? O total precisa ser de 300 mil. Então, vai para uma coligação. Com a quantidade de partido que a gente tem hoje, é impossível não fazer coligação, né? Uma coisa explica a outra. A fragmentação partidária
né, e a conveniência da coligação. São parceiros num desastre que é o sistema eleitoral. O que eu proponho? E não sou só eu, mas eu fiz proposta concreta. Tem um projeto tramitando. O relator vai ser o senador Anastasia, que é um excelente parlamentar. É o distrital misto, ou seja, você divide cada estado em distritos, né? Por exemplo, no caso de São Paulo, seriam 35 distritos. Bom, em cada distrito, você elege um deputado. Convenhamos, o custo da campanha abaixa muito. A divisão em distritos é baseada em que critério? Critério populacional ou eleitoral, né? Ou seja, pega o número de eleitores ou o número de habitantes, né? Agora, campanha, você faz, você percorre, tá certo? Dá para você ir a todo canto, mais ainda, se você se eleger, vão ficar no teu pé. Vão ficar no teu pé. É o meu deputado, vai saber o nome. Você sabe que hoje em dia, 70% das pessoas não lembram de quem votaram para deputado. Você quer desastre maior do que esse? Não é ruindade das pessoas, não. É porque é tudo dispersivo. Agora, se for o distrito, você vai fixar. E por que não só o distrital? Bom, por que o misto? Por que não só o distrital? Nós estamos propondo o misto. Você, na próxima eleição, você vota em Brasília? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, você vai votar em Belo Horizonte, num distrito, em algum distrito dentro, porque Belo Horizonte tem um número grande de eleitores, provavelmente vai dar mais de um distrito, seguramente. E vota também na lista, no partido. Ou seja, você escolhe um candidato distrital, escolhe um partido e vota 2 vezes, digamos. Por que a coisa do partido? Para nós politizarmos mais a eleição. Também, para não ficar só interesse local. Interesse local é legítimo, é importantíssimo, mas tem que ter também a visão do conjunto. Então, essa combinação é o ideal. Eu não estou falando aqui abstratamente. Na Alemanha, prevalece exatamente esse sistema. E se tem uma coisa que deu certo no mundo, foi a democracia alemã. Depois o nazismo, não é brincadeira. Conseguiram fazer uma bela democracia e esse sistema é o alemão, hoje em dia. Que o mundo inteiro tem interesse, alguns até se preparam para adotar. A Itália, por exemplo, agora. A Itália de maneira muito complicada, a la italiana. Eu estou à vontade de dizer que eu sou descendente de italiano. Meio enrolado, mas vai por aí também, entende? São países desenvolvidos. E por que não adotar já o distrital misto? É preciso fazer essa transição para o distrital? Sabe o que acontece? Adotar para o ano que vem é muito difícil, porque os deputados vão votar contra, se for para o ano que vem. Já é difícil o deputado votar a favor, porque foi eleito pelo sistema proporcional, você não quer mudar a regra, né? Se deu certo assim. Agora, se ele tiver 5 anos pela frente, para se preparar para a nova modalidade, ele vai aceitar mais do que ter agora 1 ano. Entende? Já mudar tudo do ano que vem, eles não vão topar. Por mim, faria. Mas antes, melhor fazer para a eleição de 2022 do que não fazer nunca. E, no caso dos municípios, podia ser 2020, porque a eleição nos municípios é 2 anos antes da eleição para deputado. Agora, a adoção do distrital misto em 2022 está atrelada ao distrital em 2018? O acordo é para ser os 2 juntos? Não. Mas há um acordo, me pareceu, não é um acordo formal, entre líderes da Câmara, alguns, e do Senado, no sentido de adotar o distrital misto a partir de 2022 e no município a partir de 2020. Mas aprovar a lei agora e, se possível, uma emenda constitucional que diga, a partir de 2020 ou 2022, né, em casos diferentes, haverá o sistema distrital misto, para cravar, para não haver recuo depois. Mas se não aprovar até 30 de setembro, ainda dá para aprovar depois, né? Porque... Sim, mas a ideia é fazer um pacote agora. Vamos ver se dá certo. Porque... Você sabe que, para mim, a política não é a arte do possível. Eu considero esse um conceito reacionário. Política é a arte de ampliar os limites conhecidos do possível. Ou seja, você não pode se deter, não, isso é impossível. Como é que você sabe? Você só sabe se você ampliar esse limite, insistir, né, da batalha, que é o que eu tenho feito, aliás, ao longo de toda a minha vida pública.
Agora, para ganhar uma batalha como essa, é preciso o governo? Não, é preciso que o governo não esteja contra. E não diria está. para você que é necessário ter o governo mobilizado. Agora, se for contra, aí atrapalha muito, mas não é contra, não vejo por quê. Como é que o senhor vê a continuidade do governo? Olha, tem aí um governo, né? Tem tido problemas difíceis, e nós temos que aguardar para ver que fatos vão ocorrer nos próximos meses e quais serão as consequências. A política é feita também, a história do inesperado. Você sabe, eu tenho uma frase que é a seguinte: não há história sem excentricidade. O excêntrico é essencial, né? Porque se fosse tudo previsto, não tinha vida, né? E o Machado de Assis, no livro Esaú e Jacó, ele dizia, eu não me lembro da frase literal, mas eu achei fantástico. Eu li quando era adolescente, fiquei impressionadíssimo. Ele diz assim: o inesperado tem assento na Assembleia dos Acontecimentos e muita influência na decisão final. Verdade, é o dia a dia do Congresso. Senador, na reforma política há outros pontos, como a cláusula de barreira Sim. E o fim das coligações nas eleições proporcionais. Nesses dois pontos, é mais fácil mobilizar os parlamentares para votar? Começou há mais tempo, né? Tanto que já foi aprovado no Senado. Uma emenda constitucional foi aprovada do senador Ferrácio e do senador Aécio Neves, que implanta a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? É assim, se um partido não obtém, em número determinado de estados ou nacional, um percentual mínimo de votos, ele fica sem representação. Isso para impedir a fragmentação. O Brasil deve ter 26 partidos funcionando. 35 registrados no TSE? Registrados, mas tem representação na Câmara, 26. Isso é recorde mundial, né? O senhor fez um levantamento, são 61 procurando virou registro. Uma coisa folclórica. E por quê? Porque tem verba do orçamento federal, fundo partidário, que todo partido existente pode morder aí. Não, cúmulo isso. Segundo, porque tem tempo de TV, tá certo? É antena. Tem todo ano, um pouquinho, e em época de campanha tem mais. A custa do contribuinte, porque as empresas, nenhuma televisão dá de graça o tempo. Ela desconta de impostos a pagar. Tá certo? Então é toda a sociedade que paga. E nós temos que frear essa multiplicação, a cláusula de barreira ajuda. E proibir coligação também, porque a coligação é um expediente para que os nanicos que não têm ideologia, não têm maior coisa, consigam fazer representantes, porque junta e aí consegue aquele quociente, entendeu? Você pode ter 7 partidos se juntando numa eleição em São Paulo e aí terão 300 mil votos, elegem um. Você percebe? Do contrário, não elegeriam nenhum. Então, acabar com coligação também é importante. Agora, isso tem resistência, não é o teste agora vai ser na Câmara. O fundo eleitoral, essa proposta de se criar um fundo para financiar as campanhas, não atrairia mais partidos na mesma lógica do fundo partidário? Depende da regulamentação, entendeu? Depende do que você vai estabelecer a respeito. Se vier junto com cláusula de barreira, pode ser uma... Agora, essa questão de financiamento de campanha está muito confusa, né? Porque antigamente era proibida a doação de pessoa jurídica, de empresas. Na década dos 60, dos 70, dos 80. Eu me lembro que eu era deputado em 93, quando nós fizemos a regra eleitoral para a eleição de 94. Fui eu que propus legalizar contribuição de empresas, de pessoas jurídicas. Por quê? Porque elas já faziam e era tudo por fora, né? Porque era tudo proibido. Então, qual era a ideia? Ter mais transparência. Pelo menos você ficar sabendo quem deu para quem. Isso acabou com o Caixa 2? Não, mas diminuiu, comparativamente ao que era no passado. Mas, ao longo dos anos, essas campanhas caríssimas foram criando distorções, né? E, no final, a Justiça, o Supremo, proibiu o financiamento de empresas. Deu uma interpretação para a Constituição e proibiu. Então, agora é só pessoa física e, basicamente, né, e recursos pessoais, etc. E esse sistema já começou a funcionar na última eleição municipal, já deu uma certa
confusão, porque é complicado, inclusive o controle. E disse que, inclusive, favorece coisas como eleição, participação em eleição, crime organizado, igrejas, sindicatos, gente que já está associada, entende? Já está junta, em detrimento dos outros setores que não são organizados. Mas o fato é que, para o ano que vem, essa regra está mantida, não tem proibido a contribuição de pessoa jurídica. E eu não tenho dúvida de que os candidatos vão tratar de seguir isso, né? Porque o controle hoje é muito maior. Mas também não está claro como fazer para financiar, você tem que ter um mínimo. Por isso tem se falado em botar no orçamento, mas a população também rejeita. Ainda mais agora, que tem teto de gastos, corte de gasto público. Claro. Então é um ponto de crise esse, viu? Sabe qual é a grande vantagem de citar o misto? É que leva o custo para o chão. Fica mais fácil você ter uma equação, entendeu? No curto prazo, como é que se poderia resolver isso? Estou procurando uma resposta. Tenho ideias, mas prefiro não ficar aqui dando palpite. Tá joia, senador. Muito obrigada pela presença no Salão Nobre. Foi muito boa a entrevista. Eu que agradeço suas perguntas e seu incentivo a que eu seja bem franco nas respostas.